Aqueles que tiveram semana passada no estudo com a Tamires, ela falou um pouquinho sobre o Jardim do Éden, né? Sobre a raça adâmica, Adão e Eva. E essa narrativa bíblica é uma narrativa simbólica, né? Na verdade, o Jardim do Éden ele é um símbolo da escola de mistérios do Senhor Maitreya, que é aquela voz que aparece ali falando com Adão e Eva, aquela voz do Senhor, né? Falando com Adão e Eva, dando os ordenamentos, dando as iniciações. Era o Senhor Maitreya, que é chamado pelos membros da Fraternidade Branca de o Grande Iniciador. E Adão e Eva, no caso, representam, né, como a Tamires falou semana passada, não apenas duas pessoas, mas toda uma raça, né? Toda uma série de evoluções, uma série de almas que caiu ali por desobediência, né? Por desobediência a Deus. E Maitreya representava, então, a voz de Deus que transmitia. Ele era um transmissor ali das direções divinas para aquelas almas, né? E aí, por desobediência, essas almas caíram, mas ao mesmo tempo nós podemos agora contatar o Senhor Maitreya, contatar os membros da fraternidade para que possamos receber as iniciações que vão conduzir as nossas almas de volta a um lugar de sintonia e de unidade com o divino, né? O lugar anterior ao conhecimento do bem e do mal, ou seja, anterior à experiência da dualidade, né? Para que possamos retornar à consciência de unidade, de integração com o divino, né? E o Senhor Maitreya, ele integra uma posição muito, muito especial dentro da hierarquia do Raio Rubi. A hierarquia do Raio Rubi começou com Sanat Kumara, que foi o primeiro salvador mundial. Ele veio numa missão de salvação do planeta, no momento que o planeta estava na sua hora mais sombria, mais escura, onde todas as evoluções desse planeta tinham voltado as costas a Deus. Assim, não tinha sobrado uma só alma que desse louvores ao divino, que reconhecesse a própria divindade. E aí os senhores do karma se reuniram e deliberaram que a Terra ia ser destruída, né? Ia ser enrolada como um pergaminho e consumida no fogo sagrado, né? Nesse momento, Sanat Kumara se voluntariou no planeta Vênus, é um dos senhores de Vênus. Os Kumaras são os senhores dos 7 raios de Vênus, né? Da mesma forma que nós temos os 7 Chohans dos raios aqui no planeta Terra, eles têm os 7 Kumaras lá em Vênus, né? E Sanat Kumara então se voluntariou para vir à Terra numa missão de salvação do planeta, para sustentar a chama divina em favor de todas as evoluções do planeta até que elas pudessem retomar o seu contato com o divino e voltarem, né, a louvar a Deus, voltarem a reconhecer a sua própria divindade, voltarem a cultivar os fogos do coração e a chama trina. E muito tempo depois, Sanat Kumara finalmente teve seu primeiro discípulo. Na verdade, muitos desses discípulos eles vieram junto com Sanat Kumara desde Vênus, nessa missão de salvação, se voluntariaram a vir junto com ele, né? Mas então, no fluxo dos séculos, no fluxo das eras, essas almas precisaram passar por experiências aqui no plano Terra, né? E aí finalmente chegou um momento em que Gautama Buda, numa encarnação anterior, né, a encarnação anterior à encarnação dele como Gautama, ele se encontra com Sanat Kumara e então se coloca aos pés de Sanat Kumara, reconhece o seu guru, reconhece o seu mestre, e então ele passa a ser preparado para se tornar o Buda na encarnação seguinte, né? Ele começa a ser iniciado por Sanat Kumara. E aí finalmente, né, ele encarna na encarnação posterior como Gautama Buda, realiza a sua missão, né? E aí, posteriormente, da mesma forma que Gautama Buda se tornou discípulo de Sanat Kumara, o Senhor Maitreya se tornou discípulo de Gautama Buda, né? Foi o primeiro discípulo, assim, dentro dessa hierarquia, né? Discípulo direto, assim. E aí, posteriormente, o Senhor Maitreya se tornou iniciador de Jesus Cristo, né? Então tem uma hierarquia, que é essa hierarquia do Raio Rubi, que é a hierarquia dos salvadores, né? Daqueles que vêm para salvar o planeta, né? E o que é o caminho do Raio Rubi? O caminho do Raio Rubi está ligado a esses atributos divinos listados aqui, do sacrifício,
a abnegação, serviço e entrega. Então são esses os atributos que Sanat Kumara demonstrou, né? Ao se voluntariar. Ele sabia que aquilo ia ser uma longa noite da alma para ele, de estar ali num planeta escuro, numa estrela escura, sustentando as chamas divinas em favor de todas as evoluções daquele planeta, né? Ou seja, é um imenso sacrifício que exigiu muita abnegação, né? Ele poderia ter permanecido em Vênus, onde tudo era bonito, era um planeta senso, um planeta onde não existia trevas, dor, angústia, medo, raiva ou qualquer coisa do tipo. Mas ele fez esse gesto abnegado de vir aqui para que nós pudéssemos estar aqui hoje, por exemplo, né? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de retomar o nosso contato com o divino. Então, abnegação, serviço, né? Que é esse serviço de ser um representante da palavra de Deus, né? De guardar a chama. Por isso, os iniciados da Summit Lighthouse são chamados de os guardiões da chama, né? Nós guardamos a chama, esse é o serviço principal que nós temos para fazer como filhos de Deus aqui. Guardar a chama para as evoluções que vão vir depois de nós poderem ter chance de retomar o seu contato com o divino, da mesma forma que essa chama foi sustentada por Sanat Kumara lá no começo, para que nós pudéssemos estar aqui, né? E tudo isso exige entrega, né? Nós entreguemos a direção da nossa vida na mão de Deus, né? Na mão daquilo que gera o bem maior, o bem comum, que é o bem de todas as almas e, por consequência, o nosso também. Então, Maitreya é chamado de o grande iniciador. Atualmente, ele ocupa essa posição de ser o iniciador em favor de todas as evoluções do planeta, né? Ele ocupa o cargo do Cristo cósmico e do Buda planetário. Então, vou ler aqui esse trecho. Esse trecho foi retirado da enciclopédia da Summit Lighthouse, que é como se fosse uma Wikipédia dos ensinamentos dos Mestres Ascensos, em inglês, né? E eu fiz a tradução aqui. O Senhor Maitreya ocupa o cargo de Cristo cósmico e de Buda planetário. O seu nome significa benevolência amorosa. E ele focaliza a irradiação do Cristo cósmico para as evoluções da Terra. Guardião do planeta Terra vindo de Vênus, ele sucedeu o Senhor Gautama como Cristo cósmico quando Gautama se tornou Senhor do mundo, numa cerimônia realizada em 1º de janeiro de 1956, no retiro do Royal Teton. Aqui tem uma questão muito interessante, assim. Primeiro de que Maitreya foi uma dessas almas que vieram de Vênus na comitiva de Sanat Kumara, né, que se voluntariaram junto com ele. E aqui está falando que o Senhor Gautama se tornou Senhor do mundo. Senhor do mundo era justamente o cargo ocupado por Sanat Kumara, né? Ele veio para ser o Senhor do mundo, para guardar as evoluções de todo o planeta. E aí, em 1956, depois de milênios e milênios, essa missão se cumpriu. Sanat Kumara foi autorizado a retornar a Vênus, né? E aí o Senhor Gautama, que foi seu primeiro discípulo, ocupou o seu cargo, né? O cargo de Senhor do mundo, que hoje é ocupado pelo Senhor Gautama. E aí, quando o Senhor Gautama se tornou Senhor do mundo, o Senhor Maitreya passou a ocupar o cargo que Gautama ocupava antes, que é o cargo do Cristo cósmico. Então aqui é interessante a gente ver como que mesmo entre os mestres ascensos, existe uma hierarquia e existe... Eles também estão subindo degraus, eles também estão se preparando para ocupar um cargo cada vez mais elevado dentro da hierarquia, né? Ou seja, a iniciação ela nunca termina. A gente está sempre sendo iniciado para ocupar um cargo mais elevado dentro da hierarquia, né? Outro nome que é dado ao Sr. Maitreya, que inclusive é o subtítulo do livro aqui, né? Traduzido é o Buda vindouro que veio, né? Por que é colocado dessa forma? Vou ler esse trecho aqui, que vai esclarecer isso. Esse trecho está no início do livro, na parte que a mensageira está falando sobre quem que é o Sr. Maitreya, né? De acordo com as tradições do budismo, Gautama Buda profetizou aos seus discípulos que após o planeta ser mergulhado num período de trevas,
o Senhor Maitreya desceria à Terra para presidir sobre uma era de iluminação. Os budistas de hoje aguardam a vinda de Maitreya da mesma forma que os cristãos aguardam a segunda vinda de Cristo, de Jesus. Mas enquanto os budistas acreditam que Maitreya virá numa data futura, alguns colocam essa data milhares, milhões, bilhões de anos na frente, nós afirmamos que o mestre Ascenso Maitreya veio e está aqui hoje para iniciar todos os que têm as qualificações para serem seus estudantes. Por isso o Buda vindouro que veio, né? Essa era de iluminação que ele vai presidir, que foi profetizada por Gautama, é justamente a era de ouro de Saint Germain, a era de Aquário que está sendo preparada e cuja a vanguarda dessa nova era são o movimento do I Am, né? O movimento do Eu Sou foi o primeiro, assim, e agora a Summit Lighthouse, né, que está levando isso à frente. E aí então o Sr. Maitreya se apresenta dentro desse trabalho da Summit Lighthouse, a mensageira, para concretizar essa profecia que foi colocada por Gautama lá na sua missão terrestre, né, quando ele estava encarnado, há aproximadamente 25 séculos. Então vamos lá, vamos entrar agora nas palavras de Maitreya mesmo sobre a iniciação. Como eu já expliquei antes, esse curso ele vai ser um curso de 5 semanas, de 5 capítulos, né? Nós vamos fazer quinzenalmente, então vai estar intercalado, né? Como eu já expliquei antes. Quer dizer, eu vou fazer hoje, o segundo capítulo vai ser daqui a 15 dias. E depois dali a 15 dias, até a gente completar as 5 lições. E nas palavras do Sr. Maitreya, esse curso ele vai falar sobre os comos e os porquês da nossa iniciação no fogo sagrado, baseado no livro, né, que eu já mostrei para vocês. Toda vez que tiver uma citação, assim, entre aspas, como essa, né, a voz que está disposta, e que não tiver a referência bibliográfica logo em seguida, significa que está sendo tirada desse livro, tá? Porque vai aparecer muito durante todos os slides, então não vou ficar colocando a citação toda vez. Se não for desse livro, aí eu vou colocar a citação logo em seguida, a bibliografia, né?